Isso. Já tá aprendendo. Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar algumas dicas de como você tirar o melhor proveito da sua bomba de insulina, que é uma coisa que até agora eu ainda tô aprendendo, pra vocês terem noção da quantidade de função que a bomba de insulina tem. E eu trouxe aqui uma expert em bomba de insulina que já usa sei lá quanto tempo que é? 6 anos. Então ela já praticamente já sabe até desmontar e montar uma bomba de insulina. Tanto tempo que ela usa. É isso, eu queria que vocês pudessem também, pra quem ainda não adquiriu uma bomba de insulina, pra quem ainda não pensou nessa terapia como uma forma que vai funcionar pra você, é legal pra você ter mais informação ainda, pra você tirar suas dúvidas, né? E pra quem já usa, pra aprender a usar. Bom, a gente fala que a bomba é uma Ferrari e que se você não sabe usar, você tá dirigindo um Fusquinha, tá? Então vamos aprender todas as funções que as bombas permitem a gente utilizar hoje em dia. No Brasil, nós temos 2 empresas que fornecem bomba de infusão de insulina pra nós. É a Medtronic e a Roche. Elas têm vários tipos de bombas, umas com sensor, outras sem, enfim, tem várias opções. E na verdade depende de cada um, né, descobrir qual que vai se adaptar, tá? Então, por exemplo, a bomba da Roche, ela tem o controle que a gente consegue controlar a bomba, né, usando esse controle. E a da Medtronic não. Então, a gente consegue, por exemplo, mulheres, usar um vestido e colocar, por exemplo, na coxa a bomba e não precisar mais mexer nela. A da Medtronic não permite isso, porque toda hora você vai ter que ficar colocando a mão dentro do vestido e pegando a bomba para informar quanto que tá a sua glicemia e fazer as correções, tá? Então acho que isso é uma facilidade da Roche que a Medtronic não tem. E tem a diferença também de que na bomba da Medtronic você informa a glicemia, na da Roche o controle remoto já é um glicosímetro. Exato. Então assim, pode ser que é vantagem para uma pessoa, pode ser que é desvantagem, porque ela vai preferir colocar a glicemia lá e a bomba fazer as coisas. Posso usar o Libre e não furar o ponto de dedo, por exemplo. Exato. A Roche já não dá essa opção. Exatamente. A da Medtronic tem o sensor, que já conversa com a bomba, mas não são todos os modelos que tem. Então precisa ver direitinho. Por quê? O sensor, muitas vezes a gente fica acomodado, né? Fala, o sensor tá ali e tal, mas você precisa também fazer teste usando o da Medtronic para calibrar o sensor, tá? Se você usa o sensor da Libre, por exemplo, né, do Freestyle Libre, ele não tem essa opção de calibrar, né? Então tá aqui pronto, né? O resultado que te der é aquele valor e não tem como ajustar isso. Já o da Medtronic tem. Então, não tá muito fiel aqui a ponta de dedo com o sensor. Você vai e informa qual que é o valor para o sensor começar a se ajustar. Então, acho que fica mais fiel o sensor da Medtronic, considerando que o da Roche a gente vai usar o Libre, por exemplo. Mas está para chegar no Brasil o sensor da Roche. Então, Nossa, sim. Preparem-se que o da Roche também vai ter sensor. E também o Libre, em breve vai sair o Libre 2, que provavelmente ele parece que vai ter, uma das funções é calibrar. Então você tem as 2 opções aí de sensores. Só que é importante lembrar que existe paciente que tem prescrição para uso de sensor. Existe paciente que vai se beneficiar do uso do sensor, mas não tem prescrição. Então tem paciente que existe necessidade de usar um sensor e uma bomba acoplada. Então é importante você conversar com o seu médico para você saber o que é legal para você. Exatamente. Na verdade, tem muitas pessoas que não se adaptam à bomba. Então faz todo o processo, né? Compra às vezes a bomba. E aí quando começa a usar, fala, não tô gostando, não me adaptei, não tá legal pra mim. E acaba deixando de usar. Então assim, é um procedimento, né, é uma terapia muito cara, né, e muito inacessível às vezes, né, pra você simplesmente falar, não quero mais usar. A coisa mais importante é você saber tudo que a bomba te oferece, sentar com o seu médico e ver se aquilo entra no seu tratamento e se você está disposto a tentar se acostumar, porque, como eu falei pra vocês, é como se fosse um pedaço de você pra fora. Eu falo que é o pâncreas carregado no bolso, né? Então assim, pra quem que ele é indicado? Para quem tem variações glicêmicas muito absurdas, então muitas hipos, hipers, né, aquele sobe e desce, que a gente não consegue controlar só usando basal e bolos, de caneta mesmo, né? Caneta ou seringa, enfim, depende de qual for o seu tratamento. E para quem tem variações ao longo do dia, tipo, inexplicáveis, né? Quando geralmente você precisa de uma dose basal maior de insulina ou menor,
Era o meu caso. Então, né, o meu também. Tinha momentos assim que eu precisava de pouquíssima insulina. Só que eu já tinha aplicado a Lantus, então eu tinha hipo. E tinha momentos que eu precisava de mais insulina, mas que a Lantus não dava conta, então eu tinha hiper. E no meu exame de hemoglobina glicada, vinha tudo lindo. Tava tipo 7, 6,5, você fala, tá legal, só que não. Por quê? Como ele pega a média, a minha média era boa. Só que eu tava em momentos com muita hipo e momentos de hiper absurda. Então isso fez com que minha médica olhasse e falasse, Daisy, esquece, com você é só a bomba, tá? E aí eu comecei a utilizar a bomba há 6 anos e foi o que me deixou tranquilo. É importante também lembrar que um paciente, para ter indicação de bomba, ele tem que ser um paciente disciplinado. Sim. Porque a bomba ela é mais difícil no quesito de aplicação de insulina, porque para absolutamente tudo que você vai comer, você vai ter que aplicar insulina. Então assim, 1 grama de carboidrato, coloca lá que vai comer 1 grama de carboidrato, que ele vai aplicar lá uma dosezinha minúscula, mas vai aplicar para segurar a sua glicemia, porque a sua basal geralmente fica um pouco mais baixa, porque só vai aplicar mais insulina nos horários em que você tem necessidade e depois ele vai baixando. Então, precisa ser um paciente disciplinado, que já faça aplicações de insulina, que não tenha problema em relação a ficar o tempo inteiro vendo, corrigindo, fazendo essas pequenas correções e tudo mais, porque senão também vai ter uma Ferrari e não vai estar usando. Exatamente. E a questão da contagem de carboidrato. Então, se não sabe fazer contagem de carboidrato, não dá pra usar bomba. Então, eu tinha, no último vídeo que eu tinha feito sobre bomba, eu tinha falado que poderia também pra quem não faz contagem, que usa dose fixa, só que eu acho que é um passo a mais que você vai ter que dar quando você começar a usar a bomba. Então, não vai ter jeito. Você pode até ser, sim, um paciente com dose fixa que tem a prescrição para bomba de insulina, só que vai ter que dar esse passo além. Precisa. Uma necessidade. Dá pra usar? Dá. Mas não é o ideal. E aí que vem a próxima parte, que é exatamente tudo que a bomba pode oferecer. Tudo que a bomba pode oferecer, na verdade, é a questão da contagem de proteína e gordura. Que eu acho que é a parte que todo mundo tem dúvida, né? Que a gente vai conversar também em outro vídeo sobre contagem de carboidrato. Ou seja, quem tá me mandando toda semana que eu posto um vídeo sobre diabetes, pergunta sobre contagem de carboidratos, a gente vai fazer uma série bem legal aí. Uma série ou talvez alguns vídeos, enfim. A gente vai fazer, Fiquem tranquilos, tá? A informação vai chegar até vocês, porque a Cássia é maravilhosa. Ai. Bom, a bomba, ela permite dosagens de insulina diferentes se a gente só aplicasse com a caneta ou com a seringa, tá? Então, por exemplo, a gente vai comer uma pizza. Então a gente precisa corrigir o carboidrato da massa, né, num primeiro momento, porque vai subir a nossa glicemia naquele momento que a gente está consumindo. Mas a gente tem a gordura, né? Eu adoro uma 4 queijos, né? Então, quem nunca? Né? E a gente precisa corrigir essa gordura também. Pra quem não usa bomba, a gente fala, coloca um despertador, alguma coisa, daqui 3 ou 4 horas. Depende da pessoa, ok? Então a gente não pode falar assim, não, vamos fazer com 3 horas que vai dar resultado. Não sei. Tá? Tem que conversar com a equipe médica. E aí a gente aplicaria essa dosagem extra 3 a 4 horas depois. Com a bomba, a gente consegue informar o período que a gente quer mandar essa dose extra e vai mandando aos poucos. Então não dá nem tempo da glicemia subir, já tá queimando ali essa gordurinha. Aí quem usa caneta consegue, canetas e seringas, consegue fazer esses bolos duplos, né, bolos estendidos e tal. Só que é um pouco mais complicado, porque a pessoa vai exigir dela mais monitoramento e mais aplicações, mais furadas e várias microdoses ali para tentar manter a glicemia. Pode ser que você não consiga, porque a insulina leva de 15 a 20 minutos para agir, então pode ser que a gordura já caiu, então já subiu aí de 15 a 20 minutos depois, aí fica um pouco bagunçado, mas consegue. Isso mesmo, então a gente consegue, né, pela bomba, facilitar o processo, digamos assim, né? Sem precisar colocar alarme. Então ela vai fazer esse processo sozinha, tá? Então isso ajuda bastante. Na bomba da Roche, chama multi-onda. E na bomba da Medtronic, onda dupla. Eu acho que é o bolos duplo e bolos quadrado, se eu não me engano. É, bolos duplo. Algo assim. Enfim, você precisa avaliar direitinho qual que é o nome, tá? Porque às vezes isso confunde também. Então, se você usa bomba, olha,
tá? Qual que é o nome do seu. Se você não usa bomba, já saiba que tem nomes diferentes e aí você precisa ver direitinho qual que é o nome certo pra bomba que você tá usando. No próprio manual das bombas de insulina, todas têm especificado qual que é o nome de cada função. Então é legal você dar uma olhada no manual, pelo amor de Deus, porque vai ter um monte de coisa ali que nem a gente sabe que existe. Não, né? Ela já sabe que ela é expert, mas é muita coisa que é legal você ler pra você saber como chama cada coisa, como fazer. E aí a outra parte que eu acho super legal, que é bolos estendido ou onda quadrada, não sei o nome, vai depender da bomba que você tá usando, mas é uma dose prolongada de insulina. Então imagina que você tá numa festa, comendo um monte de salgadinho, um monte de docinho e você não sabe quanto vai aplicar de insulina. A gente consegue, eu falo que é prevenir um estrago maior. Que é, na verdade, você planejar, eu vou consumir uma dose X aqui de carboidrato durante um período de 4, 5, 2 horas, aí depende, tá bom? Mas aí você consegue cobrir aquela quantidade que você está consumindo durante esse período. Então, por exemplo, eu vou consumir 30 gramas aqui de carboidrato comendo salgadinhos. Então, coxinha e tal. Aí você vai consumindo essas tranqueirinhas, né? Pra rodízio também é legal fazer isso. Pra rodízio também, né? Então a gente consegue utilizar esse tipo de bolos, né? Pra um período maior de consumo de carboidrato. Então aí você consegue manter sua glicemia estável sem ter complicações depois, né? De hiper ou de hipo, porque errou a dosagem, né? Então isso facilita bastante. Muita gente não sabe usar também. Né? Às vezes usa a bomba e fala, nem sei o que eu faço com isso. Então, tipo, fica ali nas doses, né, no padrão, né, no bolos padrão, que é só pra contagem de carboidrato. Então, tipo, tô consumindo aqui, minha glicemia tá subindo, vou jogar aqui uma dose agora, né? E a gente consegue prevenir esse sobe e desce de glicemia com bolos estendido, onda dupla, enfim. A gente vai dividir esse vídeo em 2 partes, porque como já ficou meio longo, aí a gente volta na semana que vem pra falar sobre mais funções sobre bomba de insulina. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque todas as quartas-feiras a gente não usa rosa, mas a gente fala sobre diabetes. Um beijo enorme e até o próximo vídeo!